Aposto que você nunca imaginou que uma simples planta seria capaz de te matar. Na natureza, existem árvores tão perigosas que ficam isoladas e presas devido ao seu poder mortal. Se você acha que o jardim é um lugar seguro, esse vídeo vai reescrever sua cabeça para sempre. Cada minuto, uma planta mais cruel. O Sempre Curioso selecionou o ranking das plantas e árvores mais venenosas do mundo. E te garanto, depois de hoje, você irá perceber que a floresta pode ser brutal e assustadora. Você está andando por um bairro qualquer e de repente vê um arbusto coberto de flores pequenas, coloridas, vivas. Amarelo, rosa, lilás. Parece a planta perfeita para enfeitar um jardim. Essa é a lantana. Essa planta não é só bonita, ela é uma das invasoras mais agressivas que a natureza já produziu. Ela cresce rápido, se espalha como se tivesse pressa, e quando chega a um novo território, sufoca as plantas nativas, roubando luz, nutrientes e espaço. Mas isso é só a parte ecológica da história. O que pouca gente sabe é que a lantana guarda um veneno silencioso. Suas folhas e frutos verdes contêm toxinas que atacam diretamente o fígado. Em seres humanos, principalmente crianças, pode causar febre alta, vômitos, fraqueza extrema e, em casos mais graves, danos permanentes. No campo, já matou o gado inteiro depois que o rebanho, faminto, comeu as folhas. Ela é tão resistente que, mesmo quando arrancada, pode brotar de novo a partir de um pequeno pedaço de raiz. Bonita por fora, hostil por dentro. E essa é apenas a primeira planta da nossa lista. Se o começo já é assim, imagine quando a gente afunilar até o fim. A rosa do deserto parece coisa de cenário de filme. Vem de regiões áridas da África e do Oriente Médio. Sobrevive com pouca água. Tem um tronco grosso que guarda reservas como se fosse um cofre natural e flores que parecem pintadas à mão. Por isso ela virou queridinha de colecionadores e paisagistas no mundo todo. Mas essa é mais uma armadilha da natureza. Dentro do tronco e dos galhos circula um látex leitoso que, em doses certas, é letal. Povos africanos descobriram isso há séculos e usavam a seiva para envenenar pontas de flechas. O método era simples e devastador. O caçador aplicava o veneno, esperava o animal ser atingido e, em poucas horas, o corpo da presa não resistia. Esse veneno ataca o coração, causando uma falência rápida. Hoje, milhares de casas cultivam a rosa do deserto como peça de decoração, sem saber que, se o látex entrar em contato com um corte ou mucosa, o perigo é real. Imagine um fim de tarde. O vento sopra leve. O sol já está baixo e, num jardim qualquer, grandes flores em formato de trombeta balançam preguiçosamente. O ar está impregnado de um perfume adocicado, quase hipnótico. Essa é a brugmansia, também chamada de trombeta dos anjos. Mas aqui o anjo toca para o lado errado. Toda a planta, folhas, sementes, flores, contém um coquetel de alcaloides tropânicos, como escopolamina e atropina. Essas substâncias têm um histórico sombrio. Já foram usadas para sedar vítimas, provocar delírios, apagar memórias e até matar. Não é exagero dizer que a brugmansia pode transformar um ser humano lúcido em alguém completamente fora da realidade em questão de minutos. Em doses mais altas, o resultado é a morte por falência respiratória. E o mais perigoso, ela não assusta visualmente. Ao contrário, parece saída de um conto de fadas. É aquela beleza calma que faz você baixar a guarda justo antes de fechar a armadilha. A datura é parecida com a brugmansia, mas é como se fosse a irmã mais sombria e temperamental. Enquanto a brugmansia tem flores pendentes, a datura exibe suas trombetas viradas para cima, como se estivesse desafiando o céu.
Historicamente, foi usada em rituais espirituais e de bruxaria, principalmente porque suas propriedades psicoativas são intensas. Só que entre visões místicas, a linha é fina. A planta contém altos níveis de escopolamina e iociamina, capazes de induzir estados de confusão profunda, alucinações realistas e perda total de controle motor. Povos antigos a usavam como ferramenta de contato com o mundo espiritual, mas também como arma, envenenando inimigos de forma lenta e difícil de diagnosticar. Hoje, ainda existem casos de intoxicação grave por datura, geralmente de curiosos que subestimaram a potência da planta. É uma das raras espécies que podem te levar para um lugar de onde seu corpo talvez não volte. Nos manguezais e áreas costeiras do Sudeste Asiático e da Austrália, existe uma árvore que a população local chama de árvore da cegueira. Seu nome científico é Escoecaria agalocha, e ela não mata rápido, mas incapacita de um jeito cruel. A seiva leitosa que escorre do tronco contém compostos irritantes tão fortes que, se tocarem seus olhos, podem causar cegueira temporária. E, em casos extremos, permanente. O contato com a pele provoca queimaduras e bolhas dolorosas. Até a fumaça liberada pela madeira quando queimada é tóxica, causando problemas respiratórios e irritação ocular. Por isso, pescadores e comunidades costeiras aprenderam a identificar e evitar essa árvore. Mas viajantes desavisados podem pagar caro pela curiosidade. É o tipo de ameaça que não vem com aviso. Você encosta, coça o olho sem pensar, e segundos depois está sentindo a visão sumir. E esse é só o 5º degrau do nosso funil. Ainda tem muita coisa lá embaixo, e vai ficar bem pior. À primeira vista, o Aconitum napellus poderia estar no buquê de um casamento. Suas flores azul-violeta em forma de capuz são lindas, elegantes e fotografáveis. Mas por trás dessa aparência delicada, ele esconde uma das toxinas vegetais mais mortais conhecidas, a aconitina. O efeito dela é rápido e traiçoeiro. Causa formigamento nos dedos e no rosto, seguido por náuseas, fraqueza muscular, dificuldade para respirar e, finalmente, parada cardíaca. A história desse veneno é tão antiga quanto sangrenta. Na Grécia Antiga, já era usado para execuções públicas e assassinatos discretos. Alguns relatos afirmam que o filósofo Sócrates, antes de ser condenado à cicuta, temia muito mais a possibilidade de ser envenenado com acônito pela rapidez e pela dor que ele causava. No Japão feudal, o acônito foi transformado em arma de guerra. Samurais aplicavam o extrato da raiz em pontas de lanças e flechas. Um único arranhão era suficiente para incapacitar um adversário em questão de minutos. Até na história recente ele aparece. Em 2009, no Reino Unido, uma mulher foi acusada de tentar matar o marido colocando acônito em seu curry. Ele sobreviveu, mas ficou dias no hospital, com o sistema nervoso praticamente em colapso. É esse o poder dessa planta. Bonita o bastante para se misturar em um jardim e mortal o suficiente para derrubar um adulto saudável com doses mínimas. Poucas plantas carregam um peso histórico tão grande quanto a Conium maculatum, a famosa cicuta. Na Grécia Antiga, ela não era apenas uma planta tóxica, era um instrumento oficial de execução. Sócrates, o filósofo que desafiou a política de Atenas com suas ideias, foi condenado a beber uma infusão feita com essa planta. Testemunhas da época descrevem o efeito. Primeiro, uma dormência nos pés e nas pernas. Depois, a fraqueza subindo pelo corpo até paralisar os músculos respiratórios. Sócrates manteve a calma até o fim, mas não houve misericórdia. A toxina responsável, a coniina,
ataca diretamente o sistema nervoso, bloqueando os sinais que controlam os músculos. E o pior é que os sintomas evoluem de forma silenciosa. A vítima permanece consciente enquanto perde o controle do corpo. Hoje a cicuta cresce em terrenos baldios, beiras de estrada e áreas rurais da Europa e das Américas, e já causou mortes acidentais de pessoas que a confundiram com salsa ou cenoura brava. Em 1992, nos Estados Unidos, 2 crianças morreram após mastigar partes da planta durante uma brincadeira no campo. A cicuta é um lembrete de que, na natureza, a crueldade não precisa ser rápida para ser fatal. Às vezes, ela é lenta, inevitável e consciente. Se a cicuta comum já é mortal, a cicuta virosa, ou cicuta d'água, é ainda pior. Essa planta vive em áreas úmidas, próxima a rios e lagos, e é muitas vezes confundida com espécies comestíveis como aipo ou pastinaca. Mas a sua toxina, a cicutoxina, é mais potente e age de maneira brutal. Causa convulsões violentas, falência respiratória e morte em poucas horas. Na Idade Média, acredita-se que ela tenha sido usada em pequenas doses para tortura, prolongando o sofrimento das vítimas sem matá-las de imediato. Hoje, especialistas alertam que a simples manipulação da planta já pode ser perigosa, pois a toxina pode penetrar por pequenas feridas na pele. Se a cicuta comum matou Sócrates, a versão aquática poderia ter terminado a história muito antes. O Ricinus communis é uma planta que engana pelo exotismo. Suas folhas grandes e palmeadas, junto com frutos espinhosos e coloridos, fazem dela uma presença bonita em jardins tropicais. Mas dentro das sementes dessa planta está uma das substâncias mais letais conhecidas, a ricina. Para você ter ideia, a dose letal de ricina para um adulto é de apenas alguns miligramas, e não existe antídoto. Durante a Guerra Fria, a ricina ganhou fama internacional quando foi usada no famoso assassinato do guarda-chuva. Em 1978, o dissidente búlgaro Georgi Markov foi atingido na perna por uma ponta de guarda-chuva modificada que injetou uma minúscula cápsula contendo ricina. Ele morreu 3 dias depois, sem que os médicos conseguissem identificar a causa a tempo. Mesmo sem conspirações, a mamona já fez vítimas acidentais. Crianças que brincam com as sementes, atraentes pelo formato e cor, podem sofrer intoxicação grave em poucas horas. Náuseas intensas, vômitos, hemorragias internas e falência de órgãos são os sinais do envenenamento. Ter uma mamona no quintal é como deixar um frasco de veneno aberto no meio da sala. Basta um descuido para o desastre acontecer. Elas cabem na palma da mão, brilham como se fossem envernizadas e têm um vermelho tão vivo que parecem feitas para enfeitar. Por séculos, o abrus precatórios, ou olho de caranguejo, foi usado em colares e pulseiras. Só que cada uma dessas pequenas contas naturais é, na verdade, um projétil biológico pronto para matar. Dentro delas mora a abrina, uma toxina tão mortal que uma única semente mastigada já pode ser suficiente para encerrar a vida de um adulto saudável. Não é exagero. Artesãos que trabalhavam perfurando essas sementes já perderam a vida por inalar o pó liberado no processo. E o mais assustador é que, intacta, a semente pode passar despercebida, mas basta um arranhão na sua superfície para liberar um veneno contra o qual não existe antídoto. É um lembrete cruel de que nem sempre a ameaça vem com espinhos. Às vezes, ela vem polida, brilhante e bonita demais para levantar suspeita. E se essa pequena bolinha já é capaz disso, imagine o que pode fazer uma árvore inteira criada para matar.
Em vilas do sul da Índia, há uma árvore de copa verde e frutos arredondados que lembram mangas pequenas. Para quem não sabe, ela é só mais uma sombra fresca na beira da estrada. Mas para quem conhece, ela tem um nome que arrepia: a árvore do suicídio. Suas sementes contêm cerberina, uma toxina que desregula o ritmo do coração até fazê-lo parar. E o mais sinistro, é quase impossível detectar sua presença numa análise comum. Por anos, foi a escolha de quem queria sumir do mundo sem chamar atenção. E também de quem queria apagar alguém sem deixar pistas. Em Kerala, ela esteve ligada a centenas de mortes, muitas nunca investigadas a fundo. Em 2004, um caso estourou nos jornais. Um homem matou o próprio irmão misturando sementes de Cerbera odolam na comida. O crime só foi descoberto porque o médico legista reconheceu o cheiro característico da semente. Essa árvore não grita, não queima, não irrita. Ela simplesmente espera, discreta, até que alguém decida usar seu poder. E quando usada, não falha. Mas é se aqui a morte vem pelo coração. A próxima não mata assim. Ela faz algo muito pior. No nordeste da Austrália, dentro da floresta tropical, existe uma planta que parece inofensiva. Folhas grandes, verdes e até convidativas ao toque. Mas basta encostar um dedo para descobrir o erro. Essa é a Dendrocnide moroides, conhecida como Gympie gympie. E por um apelido mais direto, a planta mais dolorosa do mundo. Cada folha é coberta por milhões de pelos microscópicos de sílica, ocos como agulhas hipodérmicas. Eles perfuram a pele e injetam uma neurotoxina que desencadeia uma dor tão intensa que já levou vítimas ao desmaio. O pesadelo, porém, não para ali. Esses pelos permanecem cravados, liberando veneno por semanas, meses, e há casos de pessoas que sentiram ondas de dor por anos depois do contato. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados australianos em treinamento tiveram que ser evacuados às pressas após acampar em áreas tomadas pela planta. Há relatos de cavalos que, ao encostar nela, entraram em pânico, caíram no chão e morreram em choque. Essa não é uma planta que te mata para te silenciar. Ela te mantém vivo só para que sinta o peso do erro. E se existe algo pior que sofrer, é sofrer e ainda ter o veneno correndo no seu corpo. E o próximo é mestre nisso. Você provavelmente já passou por ele. Talvez já tenha até elogiado as flores. O Nerium oleander está em canteiros, praças e beiras de estrada no mundo todo. Flores rosa, brancas, vermelhas, bonitas, resistentes, fáceis de cultivar. Mas cada folha, cada pétala, cada milímetro dele carrega um veneno capaz de parar o seu coração. As oleandrinas, toxinas presentes na planta, provocam arritmias fatais em doses pequenas. Em 2001, 2 adolescentes na Califórnia tentaram assar marshmallows em gravetos de oleandro durante um acampamento. A fumaça liberou toxinas que contaminaram o doce e eles acabaram no hospital lutando para sobreviver. Historiadores acreditam que exércitos antigos já usaram o oleandro para envenenar inimigos, cozinhando alimentos em galhos da planta. Hoje, ele continua ali, em lugares públicos, ironicamente cultivado pela beleza. É como se um assassino procurado estivesse disfarçado de artista de rua, pintando quadros para aplaudirem, enquanto carrega uma lâmina escondida. Mas o último da lista, esse não precisa se disfarçar. Ele é a própria personificação da morte. No Caribe e no norte da América Central, turistas às vezes se encantam com árvores à beira-mar. carregadas de frutinhos verdes que lembram maçãs. Quem não conhece,
talvez até arrisque provar. E é assim que começa o fim. Essa é o Hippomane mancinella, o manchineel, oficialmente considerada a árvore mais perigosa do mundo. Tudo nela é tóxico. A seiva leitosa provoca queimaduras graves e pode cegar se atingir os olhos. Os frutos têm um sabor adocicado que engana antes de destruir o sistema digestivo e causar falência múltipla de órgãos. Até a fumaça liberada pela queima da madeira é venenosa e pode causar danos pulmonares permanentes. No período colonial, soldados espanhóis usavam o manchineel como arma de tortura. Amarravam prisioneiros à sua sombra durante tempestades. A água da chuva, ao escorrer pelos galhos, carregava a seiva e queimava a pele das vítimas. Hoje, algumas dessas árvores recebem marcas vermelhas nos troncos para avisar banhistas e pescadores. Mas ainda assim, todos os anos, há registros de acidentes. O funil chegou ao fim. E aqui não estamos mais falando de plantas venenosas no sentido figurado. Estamos falando de organismos que a própria natureza construiu para punir qualquer aproximação. Do brilho de uma pequena semente à sombra de uma árvore inteira, o recado é o mesmo. Na natureza, nem tudo que é bonito está ali para ser tocado. Depois de atravessar um desfile de árvores e arbustos que matam com venenos invisíveis, frutos traiçoeiros e seivas capazes de queimar a pele, é fácil acreditar que já vimos todos os truques cruéis que a botânica tem a oferecer. Mas existe um capítulo à parte, um território onde a fronteira entre o que é planta e o que é predador começa a se borrar. Um mundo verde que não se contenta em esperar pacientemente pela luz do sol e pela chuva. Um mundo de caçadoras silenciosas, plantas que não apenas sobrevivem, mas caçam, capturam, digerem e se alimentam de outros seres vivos. A origem dessa estratégia é fruto de pura necessidade. As plantas carnívoras não vivem em solos férteis, cheios de minerais, como uma horta bem cuidada. Elas surgiram e evoluíram em ambientes hostis, pântanos ácidos, charcos de água parada, turfeiras frias, solos arenosos tropicais, lugares onde o excesso de água carrega embora os nutrientes ou onde a acidez dissolve o pouco que existe. É como tentar viver numa cidade onde há luz e água, mas a comida é escassa e disputada. Diante dessa limitação, a natureza encontrou uma saída engenhosa: transformar folhas em armadilhas, glândulas em fábricas de enzimas digestivas e perfumes florais em iscas fatais. Ao longo de milhões de anos, pequenas mutações começaram a favorecer plantas que conseguiam reter insetos ou capturar matéria orgânica. Primeiro, talvez, folhas pegajosas que prendiam pólen e pequenos artrópodes. Depois, dobras que fechavam por acaso e mantinham a presa tempo suficiente para que fosse decomposta por micro-organismos. Com o tempo, o acaso virou estratégia, a estratégia virou especialização, e surgiram máquinas de caça movidas à luz solar. A Vênus papamoscas, talvez a mais famosa de todas, é um exemplo perfeito dessa sofisticação. Suas folhas modificadas se abrem como conchas, cada uma com 3 pelos sensoriais em cada lado. Quando algo toca um pelo, nada acontece. Mas se outro toque ocorrer em menos de 20 segundos, o mecanismo dispara. As bordas da folha se fecham com velocidade surpreendente, prendendo o invasor como uma armadilha de aço viva. É um sistema tão preciso que evita alarmes falsos causados por chuva ou detritos, economizando energia para momentos em que realmente há alimento. Uma vez presa, a vítima é envolvida por um selo hermético, e glândulas especiais liberam um coquetel de enzimas que dissolve tecidos moles em poucos dias.
mas nem todas escolheram a velocidade como arma. Algumas preferiram o charme e a paciência. As nepenthes, ou plantas-jarras tropicais, cresceram em direção oposta. Transformaram suas folhas em câmaras profundas e escorregadias, decoradas com cores vibrantes e recobertas por um néctar doce que atrai formigas, moscas, besouros e às vezes até animais maiores. No momento em que a presa pousa na borda, a superfície lisa e cerosa cede, e o animal escorrega para dentro de um poço de líquido que mistura água, enzimas digestivas e, em algumas espécies, bactérias simbióticas que ajudam a decompor o corpo. Lá dentro não há saída. As paredes internas são tão lisas que até insetos capazes de escalar vidro não conseguem subir. Em espécies gigantes como a Nepenthes rajah e a Nepenthes attenboroughi, já foram encontrados ratos, rãs e até pequenos pássaros afogados e em digestão. Prova de que o limite do que essas plantas podem consumir vai muito além de um simples mosquito. E existem aquelas que transformaram paciência em arte, como as droseras, também conhecidas como orvalhinhas. Cada folha é coberta por centenas de tentáculos finos, cada um coroado por uma gota brilhante de mucilagem. Ao sol, esse líquido parece orvalho fresco, mas é na verdade uma cola poderosa. Um inseto que pousa ali fica preso, e em questão de minutos, os tentáculos vizinhos começam a se curvar lentamente, envolvendo a vítima em um abraço que não solta. Enquanto isso, glândulas começam a liberar enzimas que vão liquefazendo o corpo do animal. O processo é tão preciso que a planta é capaz de medir o tamanho da presa e ajustar a velocidade de fechamento e a quantidade de enzimas para não desperdiçar recursos. Nos ambientes aquáticos, a natureza inventou algo ainda mais surpreendente: as utriculárias, plantas submersas que caçam por sucção. Elas produzem pequenas bolsas com uma tampa sensível ao toque. Quando um micro-organismo, como um protozoário ou larva minúscula, toca os gatilhos, a tampa se abre e a pressão negativa puxa a presa para dentro com uma velocidade tão alta que é impossível ver a olho nu. Em menos de 1/1000 de segundo, o animal está preso em uma câmara onde será digerido vivo. E então há as genliseias, conhecidas como plantas armadilha em espiral. Elas vivem em solos encharcados e usam folhas subterrâneas modificadas que formam túneis em forma de saca-rolhas. Pequenos organismos são atraídos para dentro por correntes microscópicas de água e acabam presos em um labirinto sem saída, onde enzimas começam o trabalho de digestão. A história das plantas carnívoras também é uma história de descrença. No século XIX, quando Charles Darwin publicou Insectivorous Plants, muitos botânicos acharam que a ideia de uma planta comendo um animal era absurda, quase uma fábula. Darwin passou anos alimentando manualmente Vênus, papamoscas e droseras, registrando cada reação, cada tempo de fechamento, cada sinal de digestão, para provar que não era coincidência nem exagero. Ele mostrou que em solos pobres, essa adaptação dava às plantas uma vantagem de sobrevivência enorme, permitindo que prosperassem onde outras simplesmente morriam. Hoje conhecemos mais de 600 espécies de plantas carnívoras espalhadas pelo planeta. Algumas, como certas nepenthes, são usadas até por animais. Há registros de musaranhos que bebem o néctar das bordas dos jarros e, em troca, deixam fezes no líquido interno, fornecendo nutrientes à planta sem serem mortos. É uma relação que mistura parasitismo e mutualismo, dependendo do ponto de vista. O mais impressionante é perceber que, apesar de todo o aparato de caça, essas plantas continuam sendo plantas. Elas dependem da fotossíntese, precisam de luz e água como qualquer outra. A carne não é substituto para o sol, mas um complemento, uma solução engenhosa para um problema que parece insolúvel.
como viver onde a terra não oferece nada. Em um mundo onde associamos predadores a dentes, garras e velocidade, as plantas carnívoras lembram que a natureza não tem preconceitos na hora de criar assassinos. Elas caçam em silêncio, sem pressa, e quando finalmente atacam, não há luta, não há chance. Apenas um abraço verde, lento e inevitável, que transforma a presa em parte do próprio corpo da caçadora. Chegamos ao fim da descida, do primeiro degrau, com plantas aparentemente inofensivas, que escondiam toxinas discretas até as últimas, capazes de cegar, matar com um toque ou transformar a dor em prisão. Pelo caminho vimos que a natureza não tem compromisso com a nossa noção de justiça ou beleza. Ela cria o que funciona, e o que funciona nem sempre é o que queremos encontrar. Esse funil foi muito mais do que uma lista de plantas perigosas. Foi um mapa de um território que muita gente nunca imaginou existir. O lado sombrio do mundo vegetal. Árvores que foram armas de guerra, arbustos que alimentaram intrigas e assassinatos, folhas que já decidiram destinos de batalhas e flores que seduziram apenas para matar. Até chegarmos às plantas carnívoras, que rasgaram o último limite da nossa imaginação, mostrando que até aquilo que consideramos o lado passivo da vida pode, na verdade, ser um predador silencioso. O mais assustador é perceber que muitas dessas espécies vivem entre nós. Algumas estão em praças onde crianças brincam, outras crescem à beira de estradas por onde passamos todos os dias. Algumas são cultivadas em vasos e jardins domésticos apenas pela beleza, enquanto carregam em silêncio venenos que não dão segunda chance. Elas não precisam correr atrás de ninguém. Elas apenas esperam. E na natureza, quem espera, sobrevive. No fundo, o que essa jornada revela é que estamos cercados por um mundo que não controlamos, mesmo quando achamos que sim. Não é só na savana africana ou na selva amazônica que o perigo espreita. Às vezes ele está no quintal, no parque, no vaso da varanda. O que muda é a forma como ele se apresenta, ora com espinhos e cores gritantes, ora com perfumes doces e folhas brilhantes. E se esse mergulho mostrou algo, é que o verdadeiro jardim proibido não é um lugar distante, isolado por muros altos. Ele está espalhado pelo planeta, camuflado no verde, esperando apenas que alguém se aproxime o bastante para descobrir tarde demais que nem tudo que nasce da terra está ali para ser tocado.